Depois, muito mais tempo depois, quando a Gazeta implanta os computadores, aí a coisa muda. Aí já não se podia mais fumar na redação, né? E graças a isso eu deixei de fumar. E lá se vão 35 anos ou mais. E aí mudou o ambiente. Deixou de haver essa presença, isso a gente já notava algum tempo antes, a presença desses profissionais de outras áreas que trabalhavam no jornal, e aí eram só jornalistas, né? Passou-se a ir menos para a rua, a trabalhar já com internet, a trabalhar com telefone, já também com mais disponibilidade, e aí já começou a entrar o telefone celular. E o repórter ia menos para a rua, né? Isso mudou muito. E a redação, que era aquele barulho das máquinas de escrever, aquilo virou um silêncio com os computadores e tal. E uma outra diferença é que quando eu comecei, e durante algum tempo, as redações eram relativamente pequenas. E depois não, a coisa expandiu, já na época da cibernética, aí, da informática e tudo, as redações passaram a ser grandes, né? E você não tinha mais contato com todo o pessoal, o que existia antes. Antes você saía com todo mundo, você conhecia a redação inteira, tal, tinha amizade e tal. Isso mudou muito. Mudou a maneira de fazer o jornal. O jornal meio que saiu da rua. E o jornal ficou, na minha opinião, um pouco mais frio, feito mais de dentro da redação do que fora. Houve casos, é hilário dizer isso, mas é verdade, houve casos em que, num acidente, ia o fotógrafo do jornal, não ia o repórter. E o repórter entrevistava o fotógrafo depois que ele vinha do local do acidente. O fotógrafo é que contava para o repórter o que tinha acontecido. O repórter já não ia mais no local do acidente. É terrível isso, mas existiu. Então eu percebo bem essa diferença de jornal. Eu posso estar enganado, mas quando eu comecei, aí sem saudosismo, sem nostalgia, parece que as redações eram mais vibrantes. De um ponto de vista mais romântico, eu confesso, né? Depois a coisa meio que se profissionalizou. A coisa passou a ser um pouco mais fria, mais... Eu não sei se os jovens de hoje, numa redação de portais, assim, têm a mesma vibração que a gente tinha na época do jornal impresso, e bem no começo. Era a vibração pela melhor notícia, pelo melhor jornal, pelo furo. E você, ao contrário de hoje, você saía do jornal, você não via o jornal pronto. Como hoje você vê o jornal diagramado, pronto, na tela do computador. Você tinha que esperar até o dia seguinte para ter o jornal, para ver o resultado do teu trabalho, ou ficar na redação, ou ir para os botecos e sair de madrugada, passar no jornal antes de ir embora para pegar o exemplar do jornal. Então era uma vibração, era a expectativa de como o seu trabalho foi editado, aproveitado, e aí você ficava feliz com a boa edição do teu material, ou muito triste e chateado com um certo desleixo, um tratamento comum para a tua matéria e tal. E a gente comparava com o que os outros jornais faziam na tua área. Porque era muito comum a gente encontrar repórteres dos outros jornais nos mesmos lugares, nas entrevistas coletivas, na cobertura dos setores, e comparar o trabalho.
Por exemplo, havia uma norma não escrita nos setores que a gente cobria, por exemplo, na Cúria Metropolitana, ia um da Gazeta, um do Diário Paraná, do Estado do Paraná. Então a gente sabia quem ia e tal. Às vezes se encontrávamos juntos no mesmo momento, outras vezes não. Às vezes você tinha que cobrir uma pauta que não podia passar no teu setor. Aí você ligava para o colega do outro jornal, ele te passava a informação para você garantir o teu trabalho, e assim como você também outro dia passava para ele. Essa regra era quebrada só quando era um furo, quando era uma notícia exclusiva, um fato realmente importante. Esse aí você guardava para você, não passava para frente. O noticiário comum, a notícia sem muita relevância, aí a gente trocava informação, né? E não era sempre que acontecia isso, mas de vez em quando, né? E tudo isso fazia a gente vibrar, sabe?